Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Continuando meu habitual abandono no Fiat Divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me a seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência, e assim por diante. Mas enquanto isso eu fazia, meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é a narradora de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo, ao ouvir e repetir por você toda a história do sol, o que o encerra, o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz. E como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, em enxuar. Assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus, e sussurrando ao nosso ouvido, nos faz a narração da luz, e nos glorifica tanto que nos dás um sol de glória. Ó, como ficamos felicitados por parte da criatura, por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Ó, como ficamos felicitados por parte da criatura, por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar quem vive em nosso Fiat Divino? Ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado. E ora nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão e nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar e murmura junto com as águas. Amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. Ora faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criar. Ó, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória. Muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Então, ai meu Deus, é maravilhoso demais, né? Esse narrador das obras divinas, né? Isso que Deus está falando, né? De ser o narrador das obras dele, né? É muito maravilhoso. É uma felicidade para Deus tão grande, né? Uma glória tão grande para Deus, você reconhecer o que Ele faz em tudo criado, né? Você vê as coisas e saber exatamente quem fez, por que que fez e o que que Ele está fazendo com isso, o que que o sol comunica, né? Porque tudo fala dos atributos de Deus e você saber dos atributos de Deus e você glorificar a Deus, né? Por aquilo que você está vendo, admirando, porque você tem boca, você tem pensamento, né? Você pode pensar nas obras dele, você pode falar, fazer isso virar palavra, né? Falar para as pessoas, olha, contemplar, agradecer, né? Dar voz para tudo, né? Elogiar os dons dele, elogiar as coisas que ele fez, né? Poder dizer, nossa, Pai, esse sol que o Senhor criou é bonito demais, meu Deus, como o Senhor é espetacular, nossa, como que alguém poderia pensar um sol tão lindo desse, que faz tanto benefício, aí você vai descobrindo mais e mais benefícios do sol e fala, é Deus, é Deus, é Deus, né? Você faz ainda por nome de todas as criaturas, porque muitos podem falar, né? A ciência ainda está investigando, né?
E você não é Deus o criador de tudo isso aí, ó, né? Não é explosãozinha, não. É Deus, né? A criação. Você defende a criação, né? Defende o seu pai, né? As obras dele, ó, e ainda fala para os outros, né? Olha, ó, agradeça a Deus, olha que maravilhoso o que Deus fez. Olha isso que Deus está fazendo aqui. Então você vai narrando para as pessoas a obra de Deus, que às vezes as pessoas não precisam dessa narrativa, precisa de alguém que aponte para elas, né? Olha o que Deus está fazendo aí, ó, na sua vida aí, ó. Olha Deus nessa situação aí, ó. Olha Deus aí na sua história, porque às vezes você vai apontar não só a criação, mas vai apontar ao homem, né? Ao homem o que Deus está fazendo na vida dele, né? Olha Deus nessa situação, podia ser muito pior. Olha essa e essa realidade aqui. Olha e essa e essa e essa. É Deus que está fazendo isso e por aquilo, né? Então ele fica plenamente glorificado porque é reconhecido. Porque ele que está fazendo, tem alguém que vê e fala o que ele está fazendo. E não fica invisível para essa narradora, porque ela vive no que ele é divino. E ela tem o direito de falar porque ela sabe do que ela está falando, porque ela está com essa vontade divina. Ela ama essa vontade divina, né? Ela recebeu esses conhecimentos, então ela está se colocando no seu devido lugar de filha mesmo, narradora, né? Dos atos de Deus ali. É o que a gente faz quando a gente narra a nossa vida, quando a gente é usado por Deus para falar uma coisa para uma pessoa, né? Porque você vai estar falando de quê? Para a pessoa de Deus, que às vezes ela não está tranquila, não está conseguindo ver Deus naquela realidade. E você é narradora para mostrar para ele o amor de Deus na vida dela. Quantas pessoas vêm até nós e falam assim: ah, eu estou desanimada da vida, eu não sou amada por ninguém, eu sou um caso perdido. Nossa, e começa a falar como, né, se sentindo uma pessoa assim totalmente esquecida, né? E aí você fala, mas olha Deus aqui nessa realidade, como que ele esqueceu de você? Como, né? Então, você é aquela que vai defendê-lo, né? Que vai apontá-lo, né? Que vai defender aquilo que nós falamos ontem, né? O exemplo lá da Aline, né? A pessoa que vai esclarecer as coisas, a narradora, né? Que vai esclarecer os fatos, que vai ser transparente, né? E que vai apontar também, né? Vai apontar as coisas como são. E tá defendendo quem? Tá defendendo Deus, a glória de Deus. Tá se importando com Deus. Com a ação de Deus ali que não pode ser ignorada, né? Então, assim, aí você se torna essa pessoa também, porque aqui ele tá falando que ele recebe um sol novo. Para ele, você falar do sol é mais alegre para ele do que quando ele sentiu a felicidade de ter criado o sol. Ele se sente duplicar a felicidade quando você reconhece e agradece e fala: Pai, é muito bonito, é maravilhoso, Pai, o Senhor caprichou, é perfeito o que o Senhor fez. Essa água que eu estou tomando, que delícia, é maravilhosa, Pai. O Senhor ter feito uma água para saciar nossa sede, meu Deus do céu, o Senhor é. Quem poderia criar uma coisa dessa, né? Não tem coisa melhor, Pai. Eles podem criar Coca-Cola, Fanta, um monte de coisa, mas é o Senhor também por trás de tudo inspirando, né? Mas, Pai, nada se compara a uma água, Pai. Nada se compara a uma água que é. Nossa, sem água a gente não pode ficar. Você pode ficar sem a Fanta, sem a Coca-Cola, mas sem a água você não fica, não é? E para fazer essas coisas depende da água, né? Então, Pai do céu, o Senhor criou coisas que, de certa forma, nos mantém muito, vamos dizer assim, laçados a vós, né? Vinculados a vós, né? Porque o homem, para qualquer coisa que ele faz, ele precisa desses bens que o Senhor criou. Sem isso, eles não podem fazer nada. Então, tudo que o Senhor criou foi muito bem pensado, tudo que o Senhor criou é muito fecundo, dá para se fazer muita coisa, dá para se ter muito fruto. E quanto mais você cutuca, mais você acha, mais você descobre a diversidade de feitos, né? O que representa cada coisa que o Senhor criou. E isso fala do Senhor mesmo, da sua imensidão. O Senhor é imenso, está em tudo. O Senhor tem todo o poder. O Senhor é pura luz, uma luz que não se esgota. O Senhor investe tudo e todos. Meu Deus do céu, todas as coisas, o Senhor enche o céu e a terra, como o ar que enche tudo, todo espaço. O Senhor também tem todo espaço, igual o ar, que onde você vai, está o ar lá. Então,
O Senhor também é desse jeito, o Senhor está investindo todas as coisas, não tem um ponto que a gente não te encontre. Então você vai narrando tudo isso que ele fez, né? E considerando que todas essas coisas falam dele mesmo, né? Vai elogiando ele mesmo. E ele se sente mais amado ainda, mais feliz ainda por ver o humano falando, né? Não o humano, né? Da criatura. Mas ver uma criatura criada por ele, na divina vontade, falando disso, reconhecendo isso, dando voz para isso. Porque o homem enxergando isso, reconhecendo isso e participando disso, sendo, além de ser telespectador, sendo um ator, né? Sendo esse narrador, isso dá mais glória para ele do que se ele fizesse um monte de coisa, mas para ninguém usufruir disso, não tem graça. Você também não se sente tão assim. Você pode fazer um bolo maravilhoso, chocolate aí, né? Mas quando você compartilha com a família e vê os outros comendo, e a satisfação deles, né, de comer e falar, nossa, que bolo delicioso, que delícia de bolo. Isso te dá muito mais satisfação do que se você pegasse e tivesse só você mesmo se alimentando, né? Então Deus nunca foi feito para ser sozinho assim. Ele foi, né? A criatura é esse transbordamento dele. Né? A criatura é esse ponto, né? De união, de corresponder, né? De dar um retorno para ele. E não é uma voz que vai dizer uma coisa, aí ele fala, Fiat, aí tem que ter o eco de volta. Fiat, pai, eu tô aqui. Tô aqui, pai. Tô te respondendo aqui, ó. Tô te dando um retorno. Então a criatura foi feita para dar esse retorno para ele, né? Para compartilhar, porque as coisas compartilhadas são mais felizes, né? Tudo que a gente vive com a gente compartilha é mais feliz. Uma criança que brinca com outras crianças não fica mais feliz do que a que brinca sozinha? Tudo que é compartilhado dá mais felicidade. Porque isso que é a doação, dá mais alegria em dar do que receber. Então imagina só que alegria para Deus dar e ter quem receba e esteja ali atenta, dando seu. Assim que o pai fala Fiat, a criatura está Fiat também, Fiat, respondendo, né? Atenta, olhando e falando, pai, eu tô vendo o que o senhor está fazendo, ao vivo e a cores. Tá, pai, entendi, né? Então, assim, atento ao que ele está fazendo, isso dá felicidade demais, né? Então, isso é união, é intimidade. Então, imagina a felicidade que Deus fica quando a gente reconhece tudo que Ele faz por nós. Em cada acontecimento, a gente busca ver o que Ele está fazendo. Não, não que Ele não fique, que Ele não passe desapercebido por nós, mas que a gente é narradora. Narradora para contar, eu percebi o que Deus estava falando comigo nessa realidade. Olha isso, olha aquilo. É igual hoje foi uma correria para mim. De manhã não deu para meditar, eu saí, eu sou meio apavorada para arrumar, porque eu demoro a arrumar cedo, até eu tomar banho, tomar café e sair, tinha consulta, né? Aí eu falei, quando eu voltar, assim que der, eu vou partilhar então. Aí eu tinha médico, né? Meu esposo foi comigo. Aí, aí demorou bastante lá, até que eu fui atendida, demorou bastante, né? E beleza. Aí, quando eu cheguei em casa, aí foi aquela correria também para fazer a comida. Então, né, meu esposo está em casa, trabalhando em casa, né? Tem almoço, tem que estar pronto meio-dia. E só depois disso que eu sabia que eu ia poder parar e partilhar, né? E a gente fica esperando, mas a gente, né, às vezes tem que aceitar, né? Esperar. E fazer as coisas também na correria não dá, você tem que sentar, prestar atenção, né? Que tá lendo, e mesmo assim, eu já tô aqui na correria, já não consigo partilhar tudo, então complicado. Mas, enfim. Aí me liga lá do hospital falando que eu tinha que voltar lá para pegar uma outra receita que a médica eh, errou no remédio que ela me passou. Só que meu esposo já tinha comprado. Meu esposo já tinha passado na farmácia. Assim que a gente saiu, já comprou o remédio para mim. O remédio não foi baratinho, né? Porque me deu. Constou que eu tô com que eu tive uma infecção. Uma infecção. Não é bem infecção de urina, mas é um tipo de infecção de uma bactéria. E ela falou, mesmo você estando gestante, é importante você se cuidar e tomar esse remédio aqui, né? Porque
para não deixar, né? E saiu isso nos meus exames, então eu preciso tomar. Aí já comprou, mas aí parece que o remédio não foi o remédio certo. Aí a enfermeira ligou falando que para mim pegar uma nova receita lá e que a médica vai passar um outro remédio que é melhor, que é mais eficiente. Aí eu perguntei, mas é porque esse não podia? Esse tá totalmente errado? Ela falou, não, é porque parece que o outro é melhor. A outra versão lá é melhor. Só que eu falei com ela, eu já comprei o remédio. E não sei se tem troca, porque pelo que eu lembro, a moça da farmácia falou que não trocava, o antibiótico não troca. Aí falou assim, mas ela quer o outro, ela quer que você tome o outro. Aí eu fui falar com meu marido, na hora eu fiquei um pouco nervosa, né? Fiquei preocupada, senhor. A médica voltando atrás, assim, será que é pra mim tomar algum desses remédios, né? Eu fiquei assim, mas pensando na criança, assim, sabe? Na gestação. Aí eu fui falar com meu marido, mas o meu marido falou assim, fiquei boba. Eu pensei, oh meu Deus do céu, meu marido tá mais atento ao senhor do que eu. O meu marido virou e falou assim, Ruth, paciência, paciência. Eu falei assim, mas o remédio custou caro, esse outro eu não sei se vai dar para trocar. Talvez não sei se vai dar para trocar lá na farmácia. Aí quando eu tava falando, aí Jesus pôs no meu coração assim, eu estou cuidando de você. Aí o meu marido foi e falou assim, Ruth, pensa um pouco. Para e pensa, porque falou desse jeito, gente, eu achei tão engraçado. Pensa um pouco, Ruth. Se você, uma médica, você viu um monte de gente entrando e saindo, que essa médica atende por dia, você viu um monte de gente que essa médica atende por dia. Como que se essa médica, depois de ter te atendido de manhã, para te ligar depois do almoço, para ela parar e pensar em te ligar, como ela não ia nem lembrar mais de você, com tanta gente entrando e saindo, mas certamente para essa médica fazer isso, de pedir a enfermeira para ligar, para trocar o remédio, é porque realmente não pode tomar esse remédio. E outra coisa, é porque com certeza essa médica não ficou tranquila, por algum motivo, Ruth, por algum motivo. Ela não ficou tranquila. Ela ficou encucada com o remédio que ela te passou e deve ter ido pesquisar para ver se realmente é o que ela tinha que ter te passado. Pensa, desse jeito. Aí eu fiquei bobo de ver meu marido, porque geralmente quando é coisa de dinheiro, os homens é que mais se estressam, né? Aí eu falei assim, mas pode ser que não consiga trocar. Ele falou, paciência, fazer o quê? Mas aceita, fala com ela para mandar a receita, mandar para você, mandar para o seu e-mail. Desse jeito, eu fiquei caladinha, só obedeci. Aí eu fiquei prestando atenção. Eu falei assim, meu Deus, como o senhor dirige a nossa vida, né? Como o senhor usa do esposo, que representa esse ponto, dessa cabeça mesmo, né? Que a gente tá falando aqui da cabeça, né? Que o marido é a cabeça, foi constituída a cabeça. E como que Deus usa? Porque na hora eu fiquei um pouco apavorada, porque eu sabia que meu marido pagou caro e que a gente tá apertado. E também sabia que, nossa, meu Deus, que loucura, né? Tomar um remédio errado aí, tô grávida, não para brincar. Mas aí passou isso na minha cabeça, esse receio, mas a tranquilidade tanto do meu marido, eu falei, isso é de Jesus. É Jesus falando comigo, paciência, Ruth, aceita, eu tô cuidando de você. Entendeu? Aí você narra para as pessoas, ó, gente, Jesus cuida, Jesus fala por meio da circunstância, Jesus cuida de nós através também da medicina. E se Deus, foi Deus que pôs no coração dessa médica, então, que não podia me dar outro remédio. Por algum motivo, ele falou, eu tô cuidando de você, então ele tá me protegendo. Ele tá cuidando de mim, né? Então, assim, aí você vai vendo, né, a mão dele, o cuidado dele ali na circunstância, move o médico, move o esposo, move as circunstâncias, né, e permite também as realidades, mas aí você vê que você vai vendo, né, o trabalho dele, você vai vendo, olha, meu esposo se resignou à vontade de Deus, tá certo, tem que se resignar mesmo à vontade de Deus, né, paciência, e Deus está pedindo mesmo de mim, fica paciência, paciência. Aceita. Então aí você vai vendo, né, que do mesmo modo desse Deus que agiu na criação,
é o Deus que age na sua vida, né? E mais do que na criação, ele quer que a gente contemple ele nessa vida humana mesmo nossa, né? Contemple ele, veja o que ele está falando, o que ele está fazendo. Igual a Aline falou ontem, assim, eu presto atenção no que Deus está comunicando através do que vocês trazem. Ela fica prestando atenção nos elementos, né, que eu vou falar. Ah, Ruth, peraí, onde que a Ruth consultou mesmo? Deixa eu ver qual lugar que é, né? Não, não é na vida de vocês, não é o interesse na vida de vocês, é o interesse de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês e narrar para vocês, que às vezes ela tem que narrar para nós, porque a gente está cego, de cabeça para baixo, né? E não vendo a ação dele ali, né? Às vezes a gente vê a ação no sol, de tanto falar que Deus criou o sol, né? Mas às vezes não consegue ver na nossa vida. E na nossa vida é tão importante quanto o sol, que está lá em cima, quanto o mar, quanto o vento. O que ele está operando entre nós, o que ele está operando nas situações é tão importante quanto qualquer outra coisa, né? Então, aí às vezes ela é a narradora para nós. Olha, Ruth, o que Deus está fazendo nisso, 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 nisso. Olha, Deus nessa situação, corrigindo seu irmão, entendeu? E aí a gente aprende a glorificar. Nossa, Pai, obrigada, Pai, perdão por não ter visto, por não ter apreciado antes a sua obra, eu não ter gostado tanto. Mas agora que eu sei, eu amo, eu beijo, eu admiro e concordo plenamente. E assim a gente vai aprendendo. Eu vou ter que dar aula, gente. Correria. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. Continuando aqui a meditação. Dito isto, fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor de seu coração divino, acrescentou: Filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino. Incrível isso, né? Aquela esperança que não diz dúvida mais, entendeu? Porque já tem nela, porque o reino começa dentro de nós. É dentro da pessoa que começa. É dentro de nós. Então, você já tem dentro, né? Então, aquela esperança que não diz dúvida, mas com certeza, porque já em ti encontra seu reino. Porque Jesus falava com a Luísa: basta que eu faça em você, deixa eu fazer em você. A difusão disso, a propagação do reino, né? A propagação da divina vontade, eu cuido. Concentra-te em ti e enche toda do meu querer, né? Concentra você, né? Em se esvaziar totalmente de si e se encher de mim. Deixa eu fazer em você. Fora de você eu cuido. Depois fica mais, você fala assim, fica mais fácil. Isso aí é mais tranquilo. O principal é concentrar em você. Falava muito assim com a Luísa, né? O principal é ter uma criatura que ele possa derramar. Depois, como isso vai de passar para os outros, entendeu? Como isso será espalhado, divulgado, ele mesmo que se encarrega. Mas precisa ter aqueles que queiram, precisa ter aqueles que se dispõem a viver, né? Porque não é só assim, chamar um reino. Não, esse reino tem que ser formado dentro de uma pessoa, tem que ser formado dentro de nós, tem que ser formado dentro de nós. Você vai pedir algo que você tem em si, algo que você vive. A Nossa Senhora atraiu o Messias porque ela viveu na divina vontade, porque ela já tinha nela mesma o Deus habitando, né? O Deus reinando, a vontade divina reinando, né? Então, é assim também. O reino da divina vontade é assim também. Então, é uma segurança de que vai acontecer se tem aqueles, né? Do qual o reino já está nesse reino. De que ele já está colocando esse reino no coração da pessoa, já está, né, fazendo esse reino acontecer na pessoa. Então ele fala, aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino, teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações. Ele fala, basta derramar nenhuma para depois derramar nas demais.
Então, ó, tudo pertence ao meu Fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos. Por isso espero que o seu reino se formará e se divulgará sobre a terra, né? Porque já está depositado nela os conhecimentos, ele já está depositando esses conhecimentos nela. Por isso espero que seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Depois disso, estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com sua humanidade não mais humilhada, sujeita apenas com a divisa de Adão caído, mas sim intangível, de toda pena, com a divisa do novo Adão inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal. Mas enquanto eu pensava nisso, meu docíssimo Jesus a mover-se dentro de mim disse-me: minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída e tomou tudo sobre si, né? Tudo sobre si, até morrer, para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Então, Jesus fez uma transformação nele, né? De uma realidade de morte, de uma realidade de trevas, de pecado, né? De mal, de condenação, né? E na humanidade de Jesus, ele transformou todas as coisas, né? Então, a morte e ressurreição de Jesus significa isso também, essa nova vida que nós estamos recebendo. Não mais aquela vida antiga. Não devemos mais viver nesse jugo, mas é a vida nova que ele nos deu, né? Porque é isso que ele fez. Né? Quando ele ressurge da morte, todos nós estamos ressurgindo com ele. Né? Então, a condenação não é mais a resposta, né? Não está tudo perdido mais, né? Porque Jesus, ele, por sua chaga, a gente foi curado, restaurado. Então, é muito grande a vida de Jesus. Foi muito grande o mistério da humanidade de Jesus, né? Essa mudança que ele realizou, né? De tomar sobre si tudo. Por isso que ele tomou aquela imagem do homem humilhado na cruz ali, mas é assim que o homem ficou também ao sair da sua condição divina, né? E cair no pecado, né? No, cair no labirinto do querer humano. O homem também ficou na posição de chacota da criação, de humilhação, né? Ele ficou com uma chacota, né? Porque ele caiu da sua posição, ele ficou humilhado, né? Então, Jesus tomou sobre si essa realidade para dar para o homem uma nova oportunidade. Então, é muito grande tudo que Jesus assumiu sobre si, todos os males, então, pensamentos, sentimentos, todas as realidades inerentes à nossa vida, todas as situações, né? Então, ele fez os atos opostos, né? Opostos ao que o homem fez. Então, ele foi ser a nova Adão, aí tem muito a ver com o que está sendo falado aqui em cima também. Porque está falando aqui, né, da alma, a alma, nós somos criados para ser esses narradores das obras divinas, para a gente viver sendo essa resposta, né, correspondendo a Deus, né. Deus está fazendo e o ser humano está acompanhando, o ser humano está acompanhando os passos dele, está junto em tudo. E Jesus foi assim para o Pai, porque nós não fomos para dar para nós também a oportunidade de nós sermos também nele, voltarmos a essa ordem, voltarmos a essa origem aqui de ser esses narradores das obras de Deus, né? Voltar a esse posto da qual nós somos colocados, né? De não ser mais cego das coisas de Deus, mas de reconhecer as coisas de Deus e de comunicar essa vida divina, né? Então Jesus nos deu a nova vida nele para nos dar de novo essa chance de retornar, essa chance também de uma ascensão mesmo, sair do chão, sair de nós mesmos, né? Ascender, subir mais alto, subir, voltar, né? Para sair dessa humilhação, né? E também triunfar sobre o mal. Então é isso que ele fez com a vida dele. Ele é o exemplo, ele é o novo Adão, para nos ensinar que nós devemos voltar, né? Que nós devemos fazer esse retorno. Então é muito grande, né?
Então, se Jesus fala que quem vive na divina vontade tem a esperança do reino, então nele nós temos a esperança. Ele é a nossa esperança, né? Ele é a nossa esperança. É o que ele diz que nos dá paz, segurança, tranquilidade. É o que Jesus fala que nos consola. Só a palavra dele pode nos consolar. Só a palavra de Jesus pode dar descanso para nós. Só a palavra de Jesus pode nos fazer ascender, né? Sair de uma realidade, né, baixa para subir mais alto. Então é o que Jesus faz. É o que Jesus faz. Ele transforma todas as coisas. Jesus, ele faz isso. Enquanto o homem, né, pega coisa boa e joga fora, né, e não sabe cuidar dos dons que Deus dá, né, deixa algo tão maravilhoso para trocar por algo humano, né? Jesus, ao contrário, ensina realmente, né, o que realmente é importante, o que realmente não pode ser jogado fora, né? Então ele vai e faz totalmente o contrário para nos ensinar como que nós também devemos agir. Como que nós também devemos agir, né? Então é muito incrível os modos de Jesus, né? Tudo que ele deixou, toda a vida dele que ele nos deixou, né? Para que a gente tenha. Ele veio ser esse narrador. Ele é o Verbo, que veio ser o narrador dos narradores. É Jesus em nós que narra, né? Porque ele é o Verbo, a palavra, que narra todos os feitos do Pai, os pensamentos do Pai, né? Que nele está tudo. Ele é a palavra viva. E é nessa palavra que a gente encontra toda essa resposta, né? É nele que a gente encontra esse retorno, né? Que é nele que a gente descobre o nosso Pai, que é a nossa origem, tudo, né? Em Jesus está todas as respostas. Então é muito grande isso, muito grande mesmo. Depois disso, eu estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, eu já falei, né? Eu já falei. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu Fiat. Por isso é que o dom não foi deixado na terra antes, por causa disso, por isso. Não é que quando Adão caiu, o dom foi tipo, não é uma coisa que foi destruída, não é uma coisa, uma realidade que falou, não vou dar mais para o homem, né? Mas precisava de ter alguém merecedor, precisava de ter um novo Adão, precisava de ter alguém que poderia receber, teria que ser alguém inocente, né? Puro, santo, né? Então foi Jesus. Aí ele fala, por isso era necessária a minha humanidade primeiro, refazer a humanidade caída. Então Jesus, ele já tinha o dom, não é que ele precisava receber, vir e receber para ele, mas ele precisava assumir, né, a condição humana e fazer isso por nós primeiro. Fazer isso nele, por nós, porque ele precisava na vida dele refazer, né, toda essa realidade, tudo que o homem fez ao contrário, né, ele fazer o que é certo. Então ele fala, pois se é necessário a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantá-la, tá vendo? Precisava primeiro disso, né, de fazer essa obra de regeneração, para dar para o ser humano a condição dele receber o dom de novo. Aí ele falou, depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente, para poder dar ao homem o que perdeu. Tipo assim, a morte dele representa a morte do Adão velho. Acabou essa vida de Adão. Agora é a vida de Jesus. Entendeu? É por isso que hoje a gente não fala assim que vai retornar ao Adão, né? Mas nós vamos retornar sendo o Cristo, né? O Cristo é o modelo, né? É o modelo perfeito. Então, não só isso, mas que subir ao céu com minha bela humanidade, vestida de luz como saiu de nossas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial, Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Olha, gente, ele não falou antes ali para Luísa que para ele ter a esperança, né, de que o reino virá,
Ele não tem que pôr ela assegura em uma criatura, né? No caso, ele falou: como o reino já está em você, Luísa, como eu estou depositando em você, eu fico seguro. Não a esperança duvidosa mais, mas uma segurança muito grande de que agora sim, né? O meu reino está. Uma criatura tomou ele, né? Uma criatura recebeu por todas, então isso garante o meu reino. Então, a mesma coisa em Jesus, olha que interessante. Ele garantiu nele o reino. Então, o reino, não é que o reino não estava, tinha sido tirado, né? Mas o reino para ser colocado, né? Tem que passar por uma criatura, né? É o reino nas criaturas. O reino, a realidade do reino, não é uma coisa assim, aí o reino está acontecendo e você vai lá e pega, né? E está acontecendo. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não é assim. Não é desse jeito. O reino se desenvolve dentro da criatura. Então, que tinha que ter uma criatura para receber. Só que o ser humano estava todo caído, estava toda uma realidade, né, de nem ser salvo, né, uma realidade de que precisava ser salvo, né, estava numa realidade totalmente contrária, né. Então, Jesus, ele assumiu isso. E nele não é só a salvação que Jesus garantiu na redenção, mas Jesus garantiu o reino. Então, o reino ficou salvo nele. Só que Jesus já tinha o reino. Jesus já era Deus, né? Jesus já era Deus, Jesus é Deus, né? Jesus já sempre viveu na vontade divina, entendeu? Ele conquistou para nós, mas não podia ficar nele. A justiça a justiça é que a criatura retome, é quem está longe que tem que voltar, né? Então, uma criatura redimida por Jesus tinha que tomar de Jesus, fazer as vezes dele, né? Tomar dele, ele conquistou para nós, mas alguém tinha que ir lá e pegar esse mérito alcançado, essa graça, esse dom maravilhoso alcançado. Então não é que foi tirado, né? Ficou depositado em Jesus, ficou guardado em Jesus, para ser colocado na pessoa certa, que tivesse disposição, que foi a Luísa Picarreta que foi escolhida para ser depositado novamente. E pondo nela é a mesma segurança de quando estava em Jesus. A mesma segurança que o pai tinha em Jesus. O pai falava: nossa, tá no meu filho, né? Com seu sacrifício, com tudo que ele fez, ele garantiu, ele colocou em segura a divina vontade, ele deu valor, né? Ele fez tudo como não foi capaz de fazer. Ele assegurou de novo esse reino, mas esse reino para a humanidade. Então, aí a Luísa, o mesmo sentimento de Jesus quando depositou nela. Agora também, Pai, está seguro o nosso reino, porque tem essa criatura aqui disposta a viver nele. Por causa dela, vai se estender sobre a humanidade. Então, é muito forte, né? Então, Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da divina vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todos, ó. E quem te suplica, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. E quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Minha filha, se necessita uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meias criaturas, que até então faltava. E eu adquiri com minha morte e subi ao céu para cumprir, depois de meu primeiro trabalho, o segundo trabalho meu. Nossa, que bonito, né? O primeiro trabalho dele, né, que é a redenção. E depois o segundo trabalho, que é voltar e escolher alguém para derramar o dom, que foi a Luísa. É a continuação da vida de Jesus, é a continuação do para que Jesus se encarnou, do mistério da encarnação de Cristo. Então, na verdade, esse conhecimento não está negando, não está desfazendo da redenção coisíssima nenhuma, né? Se alguém falar isso, ao contrário, né? Tá ao contrário, tá trazendo mais significado para ela, tá abrindo mais véus para entender o que foi a redenção mesmo. Qual que foi o principal objetivo de Jesus ao morrer por nós, ao nos trazer salvação? Para qual propósito?
Então está completando, né? Tá trazendo mais entendimento daquilo que já foi dito, feito, mas que não tinha, né, ainda as pessoas absorvido, entendido ainda. Porque porque ele voltaria depois uma segunda vez, não voltar, assim, uma segunda vinda. Mas ele escolheria uma criatura para revelar, né, esse mistério, depositar. Já estava nele, já tinha sido garantido para nós. Já tinha sido garantido para nós. Mas para ser depositado tinha que ser teria que ter uma criatura que vivesse na divina vontade, né? Que formasse nela para espalhar para os outros. Então é muito grande, né? O trabalho de Jesus foi muito forte, foi muito intenso, né? E precisou de passar pela morte, né? Porque a morte é justamente o estado que nós estávamos. É a consequência do pecado, né? Mas aí ele precisou, mas ele ressuscitou. Então transformou uma realidade, transformou a própria morte, né? Então é muito incrível, né? Porque a morte se tornou a consequência do pecado. Só que Jesus usou dela para mudar as coisas. Agora não é mais vista como a consequência do pecado, mas ela é vista como ao contrário, para você passar para a vida eterna, né? É uma passagem, na verdade, né? É ao contrário, não termina ali. O ser humano não termina ali debaixo da terra, não é assim mais. Não, é para mostrar que a criatura, a alma ressuscita, abriu o céu para nós. Então a morte se torna esse meio para nos levar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então é totalmente diferente. Tudo que Deus fez, Ele mudou todas as coisas, transformou, ressignificou tudo, entendeu? Ele não tirou o sofrimento, ele não tirou a morte, mas ele ressignificou ela, ele ressignificou todas as coisas. Então nós temos que ver as coisas agora pelo Adão novo, pelo que Jesus fala, não pelo Adão velho, porque senão a gente vai ver tudo como castigo também, tudo como miséria, pecado, assim, tudo como coisas ruins, né? Não é que são boas, mas faz parte, né? As doenças, as situações que vêm sobre nós, mas a gente tem que ver com os olhos do que Cristo fez, até a nossa própria natureza. Nós temos que ver ela agora como Jesus transformou, com a ótica que Jesus realizou, como vendo bem em tudo, vendo que isso tudo são meios para nos purificar, não só vendo assim como meios para te castigar, mas mais do que isso, veja o amor. Jesus fez a gente ver as coisas com amor. Em Jesus, a gente passa a enxergar as coisas como amor, não como uma reprovação, mas como uma eleição, uma oportunidade que a pessoa está tendo para ser restabelecida, para ser restaurada. Então, todas as coisas que antes a gente só podia ver como desgraça, agora são bem em Jesus. Ao contrário, são oportunidades para a gente se reparar, para a gente santificar, para a gente ser purificado. Então, tudo se tira proveito, tudo se tira o bem. Até naquilo que era consequência do pecado, porque realmente era, não teria morte, não teria doença, nada disso, né? Que é tudo fruto da vontade humana, mesmo dessa realidade do homem sair da vontade de Deus, mas mesmo assim Jesus transformou tudo, ele não eliminou, ele ressignificou, deu um outro sentido para as coisas. E em Jesus está isso, porque Jesus, como que ele deu esse novo sentido, né? Na vida dele, na humanidade dele, transformando tudo através dos atos que ele fez na divina vontade, das reparações que ele fez. Então toda a nossa vida, toda a nossa história, todos os acontecimentos têm resposta, tem luz, tem um para quê. Não é uma coisa mais para a pessoa ser vista só como uma coisa que não presta para jogar fora, né? Ao contrário, se torna tudo luz. Se torna tudo coisa boa, se torna tudo oportunidade, né? Porque em Jesus estão os méritos sobre tudo o que nós passamos. Esses méritos são luzes, conhecimentos de como nós devemos ver as situações que nos acontecem, né? Luzes que Deus está deixando, se comunicando conosco, mostrando para nós o que Ele está fazendo através dos acontecimentos, entendeu? Então é muito interessante essa transformação que Jesus fez na Terra. A gente continua tendo sofrimento, continua vivendo essa realidade, mas não mais do mesmo modo, por causa de Jesus. Porque antes, quando era só no homem, parecia ser uma coisa assim que só
sei lá, sabe, uma coisa assim que o homem só via, não tinha, parece que proveito nenhum. E Jesus transformou tudo isso. Mas para isso ele precisou passar pelas humilhações do homem. Quando fala aqui que Jesus precisou tomar essa humanidade humilhada, ele precisou sofrer, né? Para ele transformar toda essa realidade, atribuir valor a isso, pôr remédios nisso. Então, do veneno saiu o antídoto, né? Daquilo que nos fere saiu nossa cura. Então, mesmo das situações que possam ferir, tem curas ali. É um milagre que Jesus transformou a dor em remédio. Todas as realidades que o ser humano pode julgar como problema, ele transformou em solução. Ele transformou em meios de cura, de libertação, né? Então, isso é muito incrível o que Jesus fez. Ele transformou, reconfigurou tudo, né? Trouxe um novo sentido. E não é só de falar, é de fazer, né? Ele passou por tudo isso. Ele passou por isso. Ele só não passou pelo pecado, porque ele é santo, ele é Deus, né? Porque isso aí é totalmente, isso aí não tem nada aqui, né? Mas ele viu os pecados dos homens, os pensamentos dos homens, os sentimentos dos homens, né? E sofreu no corpo dele a imagem do homem pecado. O corpo dele na cruz foi a imagem do homem pecado. Então, muito sério, né? Muito forte. E o segundo trabalho meu de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga, olha. Esta minha humanidade roga. Nossa, então Jesus ficou sacrificado também na Eucaristia para isso. Para adquirir o reino da divina vontade. É uma forma de rogar. É uma forma de reparar, não. É reparar, mas é uma outra palavra que eu ia falar, de garantir. Sabe? É um sacrifício para garantir. Então, ter Jesus Eucarístico significa para nós a certeza também do reino. A certeza de que ele não falou assim, eu não vos deixarei, né? Jamais. Né? Então é para mostrar para mostrar isso, sabe? É muito incrível isso. É como que ficasse nessa atitude de rogar, né? E nossa majestade divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo e abrindo os céus fez chover a torrentes, a chuva de luz, porque Jesus representa o Adão pleno, né? Porque o Adão, ele foi criado maravilhosamente, maravilhosamente, mas ele passando na prova e ele recebendo sempre mais luzes, informação, ele cada vez mais seria cada vez mais, como que eu posso dizer? Recebendo mais, né, em plenitude os dons, né? Recebendo mais e mais e mais e mais e mais, é, inacabável, né? Seria sempre, sempre, sempre mais luz, mais beleza, mais santidade, né? Então Deus sempre se encantando em derramar mais e mais nele, mais e mais nele, mais e mais nele, né? E Jesus representa essa plenitude, esse Adão totalmente pleno, totalmente, né, 2.0, né? Tipo assim, né? Então daí o céu transbordou, né? O Pai ficou arrebatado. Toda a criação ficou arrebatada. Ele tá falando aqui, ó, sentindo-se. Ele fala aqui, ó, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo. Então, meu Deus, a humanidade de Jesus foi um Jesus amado. Aí aqui fala, né? Foi tão grande, porque do mesmo modo que Deus se sentiu mais feliz, ele criou todas as coisas, ele teve muito amor na criação, mas principalmente ao criar o homem. O amor que fez ele transbordar tanto, né? Quando criou o homem, ele viu isso de novo na humanidade de Jesus. E transbordou fora de novo, e abrindo os céus, fez chover a torrentes, a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu filho.
a fim de que como chuva desça sobre as almas, e com sua luz vivifique e cure ao querer humano, e transformando lança a raiz de minha vontade nos corações, e aí estende seu reino sobre a terra, para vir o meu reino sobre a terra. Primeiro eu devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu junto à divindade para lhe dar uma aquisição tão grande. Uau! Por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada, para poder readquirir de novo o reino de meu Fiat para meus irmãos e filhos. Uau! Que incrível, né? Meu Deus, é maravilhoso demais, gente. É o mistério de tudo, né? Da morte, da ressurreição de Jesus. É principalmente a ressurreição de Jesus uma garantia muito grande do reino da divina vontade, né? É o principal, né? O triunfo dele, a ascensão dele, representa essa vitória também alcançada, em direção também a nós, em direção em derramar a, a santidade do divino querer sobre nós. Então, o interesse dele não é só nos salvar. Você fala assim, olha, tudo se resume em que o homem seja salvo, mas tá. Mas qual a principal salvação do nosso querer? Tem maior resgate que esse. Porque é isso que gerou tudo. Todos os males foi ter saído da vontade de Deus. Então, tem que ir lá na raiz da coisa. Tem que ir lá na raiz, né? Então, o principal, porque se salvar, salvar vai muito mais além. Não é só salvar assim, toma um passaporte e vem pro céu, mas não sabe nada sobre a vontade de Deus. Não sabe nada, não tem nenhum conhecimento sobre a vontade de Deus. Por que que ela tem que reinar? Qual que é o interesse de Jesus que ela reine? Por que que ele quer que ela reine? Por que que se sacrificou tanto por nós? Não é isso que ele quer para nós. Não é. Ele quer mais. Ele quer que nós tenhamos a santidade dele. É o desejo dele. Não está dando só uma carta para nós e dizendo: agora vocês estão. O céu está aberto, vocês podem ser salvos. Não, gente, é muito mais do que isso. Ele quer a santidade original, a santidade para a qual nós somos criados. O resgate de Jesus significa fazer a gente não só receber os remédios, mas através de tomar. Quando você toma um remédio, o que que o médico fala? Agora vai caminhar, volta para sua vida, vai fazer o que você tem que fazer, né? Então não é só tomar remédio na veia, é tomar o medicamento e ter a melhora através do sacramento e caminhar para frente, voltar para sua origem, voltar através do conhecimento. Então, é fazer o retorno, né? Como tem que fazer. Então, é muito grande isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as nossas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na nossa vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 7/5. Capítulo 26-8, maio 12 de 1929. Quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas, a ascensão causada pela qual não deixou o meio
da divina vontade sobre a terra. É um trecho longo, porém é maravilhoso demais o que Jesus fez por nós, pela nossa humanidade pós-Adão. Continuando o meu habitual abandono no fiat divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parece-me que, unindo-me aos seus atos, havia feito um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência e assim por diante. Mas enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Então, Jesus, em seus atos, veio explicar a Luísa, né? O que ele está fazendo. Minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos, os atos da divina vontade, é a narradora de todas nossas obras. Olha que profundo isso. Quem vive na vontade de Deus e faz os seus atos é narradora de todas as suas obras. Então, à medida que você gira no sol para pedir junto com a minha vontade, o que fiz ao criar o sol? Você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo, ao vir repetir por você toda a história do sol, o que encerra todo o sol, e o que ele encerra, o bem que faz, sem o sol nós não vivemos, né? Sente-se dar toda a glória de sua luz, e como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo. Enxoar, assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus. E sussurra aos nossos ouvidos, nos fazes a narração da luz e nos glorifica tanto que nos dás um sol de glória. Então, Jesus está narrando a maravilha do sol e toda a sua luz para nós, né? E compara com a divina vontade, né? E como isso passa desapercebido à humanidade, né? Todo dia tem sol, né? Ninguém percebe a beleza do sol, né? E está interligado com o fiat divino, a divina vontade. Porque Deus é o nosso sol, a nossa luz, aquele que nos ilumina e nos aquece. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro tão benéfico para toda a Terra. Olha que maravilha! E quanto nós temos que sempre dar glória e agradecer por todos os bens que Deus nos deu. É muito ruim passar batido, né? Sempre passando batido, não percebendo toda essa alegria, né? Às vezes murmurando por coisas pequenas e não levantando a cabeça e olhando para o sol e vendo toda essa maravilha criada por Deus somente para a criatura tão amada.
Como não amar a quem vive em nosso fiat divino? Então, aquele que está completamente envolvido com Deus e a sua criação, com tudo que Ele nos faz, é maravilhoso demais, né? Ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado. Então, a pessoa que vive na divina vontade faz isso, né? Está envolvida com tudo que Deus fez por nós, né? E ora nos faz a narração do céu e nos conta a história da sua imensidão e nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar. Então é sempre quando a gente louva e agradece a Deus por toda a maravilha. E inunda junto com as águas, e murmura junto com as águas. Então, é maravilhoso quando a gente vai à praia. Eu sempre fui assim. Meu Deus, Senhor, me ajuda, que isso? Eu fico ali diante do mar e me envolvo naquela imensidão tão grande, naquele mar que fica batendo, naquilo que é tão grande, só Deus é grande. E aquele mar nos dá um pedacinho de que a gente pode imaginar a grandeza de Deus. Naquela ordem, né? Amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida e todas as plantas e as flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. É exatamente isso. E é a criatura que faz isso, né? Dá glória a Deus por tudo isso. Às vezes as pessoas se envolvem tanto com a natureza, isso tem que tomar cuidado. E esquece de dar glória ao Criador, porque foi Ele que deu tudo, né? Mas elas se envolvem tanto, se encantam tanto com a natureza e esquecem do Criador. Não pode acontecer isso nunca. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta. Ai, meu Deus, quantos passarinhos cantam aqui nas árvores ao nosso redor. E quanto eu dou glória a Deus por tudo isso, que Ele vem nos encantar com aqueles lindos cantos dos passarinhos. São tantos os cantos, tantos e tantos os cantos que nos faz pensar o quanto Deus é grande, né? Isso aí não é nada o que está aqui perto de nós. Tem muito mais por aí. Hora do, do cordeiro que bale, em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação. Olha que lindo! Conversar com Deus sobre a criação que Ele nos fez. Que Ele fez essa maravilha e nos colocou junto de tudo isso. Fez tudo para nós, né? Porque o homem é a sua maior criação, né? E ele usufrui de tudo isso. E muitas vezes usufrui sem dar glória a Deus. Então nós estamos aqui para isso, para glorificar a Deus por tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos envolveu, né?
de coisas lindas e maravilhosas, para nos dar o amor e a glória que vivemos ao criá-lo. Olha, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-lo. Glória a Deus, temos motivos para dar o dia todo, porque tudo nos envolve a sua criação. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer. Então, muito mais de quem conta ou vive da criação, vive de tudo, das obras de Deus, mas quem dá glória a Deus, muito mais, né? É muito mais, né? Quem nos faz a narração vive em nosso querer, é muito mais de quem faz a narração. É quem vive no querer de Deus, o qual institui-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Olha, gente, que maravilha! Quem sente o amor de Deus na criação, né? E ali dá glória e se envolve, é assim que a gente vive, né? Se envolve com aquela criação, se envolve com Deus. É uma forma de amá-lo e glorificá-lo. Dito isso, fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou. Então, veja bem, Deus fez tudo isso para o seu querido filho, o homem, né? Tudo é maravilhoso, mas é demais, né? E eu olho aqui, nós temos um jardim muito bonito e como eu gosto de estar envolvido nesse jardim. É como se Deus estivesse me abraçando. É maravilhoso demais. Tantas pequeninas coisas lindas e maravilhosas, uma diferente da outra. É impressionante. Filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino. Então, Jesus, olha, isso é muito grande. Jesus diz que a Luísa é a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Olha, todo o trabalho que ele teve com a Luísa. Eu fico pensando como nós devemos valorizar todo esse trabalho que ele teve. Como ele pôde fazer um negócio desse tão grande e os homens ficarem sem saber ou, se souber, não dar importância. Foi um trabalho dele e se ele fez, foi porque é importante e nós devemos dar atenção e muita atenção nisso. Ele ainda diz que ela é a esperança de trazer o reino para nós. Porque já em ti encontra seu reino. Então, ele já depositou nela o reino. Teus modos, teus prerrogativos, tuas narrações, tudo pertence ao meu fiat divino. Em ti estão meus fundamentos, seus conhecimentos, por isso espero que seu reino se formará
e se divulgará sobre a terra. É o que ele espera, né? Que tudo que ele fundiu na Luísa seja. Por isso espero que este reino, que o seu reino, seja formado e se e se divulga sobre a terra. Então o reino tem que ser formado em nós, né? E ser divulgado na terra. E ele vai escolhendo as pessoas, né? As pequeninas pessoas, como nós, como a Luísa, né? Sempre os pequenos, né? E vai formando esse reino para ser divulgado na terra. Depois disso, estava pensando, quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante em sua humildade, não mais humilhada, sujeita às penas, com a a divisa de Adão caído, mas sim intangível em toda a pena, com a divisa do novo homem inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal. Então aqui é importantíssimo isso. Ele fala dele, né? Ele substituiu o Adão que caiu pelo Adão inocente. Olha que lindo, quer dizer que há esperança. Pode ter um novo Adão inocente. É maravilhoso isso, né? E ele vai revestir-nos, né? Das mais belas, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestindo de luz e imortal. Esse novo Adão inocente. É tudo obra grande dele. Que o homem creia e se abra a esse reino da divina vontade, que é desejo de Jesus. Ele vai completar a sua redenção. Mas enquanto pensava nisso, o meu docíssimo Jesus, ao mover-se dentro de mim, disse-me: minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída até morrer, para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Então, o que Jesus diz? A minha humanidade, a humanidade dele, refugiu em si, quer dizer, tomou tudo a si e sobre si mesmo todos os males da humanidade caída. Olha aí, aqui ele está refazendo a criação do Pai, né? O Pai criou santo, puro, divino homem, mas o homem caiu. E o que Jesus veio? Veio restabelecer este homem caído, para lhe dar virtude de fazê-la ressurgir da morte ao qual estava sujeita. Isso foi Jesus que fez, nele, na sua humanidade. Tinha que ser um homem Deus, puro, santo, imaculado, para poder refazer tudo que o homem fez, decaído. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra. Por quê? Então, ele já não deixou, quando ele veio,
Ele não deixou esse reino que ele está trazendo agora para nós. Por quê? Faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu fiat. Então, por que ele não deixou o dom da divina vontade na terra quando ele veio? Porque ainda faltava a humanidade do Adão inocente. Quem é o Adão inocente? É ele próprio, né? Glorioso e imortal, para poder impertá-lo e receber o grande dom do meu fiat. Olha, então ele tinha que, ele mesmo, né, na humanidade do homem, do Adão inocente. Às vezes eu penso em Adão, né? Ele vendo todo esse movimento que teve que ser feito, né? Tudo isso que Jesus teve que ser feito, né? O que será que se passa na mente dele, né? Ai, ai. Mas como um homem destruiu, né, o reino, Jesus veio para construí-lo de novo, né? Um novo Adão inocente. Nossa, isso é maravilhoso demais. Entender isso. Sabe o que é maravilhoso? É ele estar dando essa oportunidade para nós de termos esse conhecimento. Eu escuto aqui o movimento de todo mundo indo para lá e para cá, para lá e para cá. As pessoas vivendo e não sabendo dessa maravilha que Jesus veio para nos trazer a divina vontade, refazer nele o Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impertá-lo e receber o grande dom do Fiat. Ele fez isso, porque senão não podia trazer para nós esse dom da divina vontade. Por isso era necessária a minha humanidade. Primeiro fazer a humanidade caída e refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantá-la, depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente, antes dele pecar, para poder dar ao homem o que, perdeu. Por isso, então, nós estamos fazendo os 31 dias com Maria, né? Refazendo, e ela fala tanto da prova, né? Ela fala tanto da prova. Nós, como seremos também o novo Adão, né? E nós estamos passando por provas. Eu estou passando também por provas aqui. E eu tenho certeza que todas as pessoas estão passando, porque é um cerquinho de Jesus. Esse movimento que nós estamos fazendo juntos, né? Fazendo os 31 dias com Maria, Nossa Senhora pedindo que nós passemos na prova, né? Que após passarmos a prova, receberemos o dom, né? Então, e Jesus passou pela prova, né? Ele passou primeiro pela prova, mas a prova dele foi grandiosa demais, né? E por isso que ele é o novo homem, né? Homem, ele é o Deus homem, ele é o homem, o novo Adão, né? E nós estamos passando pelas provas. Eu tenho certeza que cada um no seu lugar aí tem a sua prova, né?
e dar-lhe todos os remédios para levantá-la, depois morrer e ressurgir com os dotes de Adão inocente, para poder dar ao homem o que perdeu. Maravilhoso demais. Ele fez tudo isso por nós. Olha o seu amor tão grande. E como até hoje não tinha chego esse esclarecimento para nós, né? Esse conhecimento, como ele diz, né? Porque tinha a sua hora, tudo para Deus tem a sua hora. E chegou a hora. Não só isso, mas quis subir ao céu com a minha bela humanidade, revestida de luz, como saiu de nossas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial: olha que maravilha, ele subindo ao céu, humano ainda, com corpo humano glorificado. Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita. Ele fez isso por nós, gente. Ele fez pela nossa humanidade. Como o reino da nossa vontade está seguro nele, em Jesus, na humanidade de Jesus glorificada. Está seguro. Nós estamos seguros, né? A vontade de Deus está segura. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Olha, quem suplica a Deus, ao Pai, Jesus entregou ao Pai a sua humanidade glorificada, refazendo tudo o que o homem destruiu, ele refez, né, nele. E o que ele diz ainda para nós? E quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. É o que nós fazemos. Divina vontade reina em nossa vontade. É tudo isso aqui que está sendo explicado hoje. Estamos sendo refeitos na humanidade glorificada de Jesus. Ele fez por nós isso. E nós podemos reivindicar isso ao Pai, que também queremos viver nesta glória que Jesus trouxe para cada um de nós. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu a nossas mãos criadoras para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas, que até então faltava. Olha que maravilha, né? Eu fico pensando em nós mesmos, né? Todos esses anos falando, né? Jesus ressuscitou e não sei o que, e não sei o que lá. Na verdade, a gente não estava completamente entendendo o que era isso, o que era ele ressuscitar de corpo e alma. E aqui nesse trecho ele vem nos explicar tudo isso. Minha filha se necessitava uma humanidade inocente. Então ele veio explicar, olha, por que que eu vim? Porque necessitava de uma humanidade inocente, com todas as habilidades, com as quais saiu de nossas mãos criadoras para conseguir um novo reino de nossa vontade em meio às criaturas. Por quê? Por que precisava disso, né? Porque senão a gente não se apercebia da grandeza que foi a criação do homem. Nós não íamos conhecer isso
se a gente continuasse na nossa vontade humana. Ele teve que fazer isso para nos trazer e mostrar a importância da humanidade inocente. Que maravilha, né? Minha filha, eu vou ler de novo porque é maravilhoso. Você necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas que até então faltava, e eu o adquiri com a minha morte e subi ao céu para cumprir depois de meu primeiro trabalho, o segundo trabalho. Segundo trabalho meu de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. Por que impor e dar? Porque ele adquiriu para nós. Ele adquiriu para nós. E quanto é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Quanto que ele fala que é importante o conhecimento. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso aqui eu tenho certeza que os padres não têm acesso a essa narração da vida de Jesus e da sua glorificação de corpo e alma ao céu, da forma como ele está mostrando aqui para nós. E como é importante que eles saibam dessa maravilha. E aí, são cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga a humanidade dele, que sofreu tudo isso, que fez tudo isso. Ele roga a nossa majestade divina. Olha que lindo. A humanidade dele são 2000 anos que ela roga a quem? A nossa majestade divina, a nossa, gente. Ele não fala que é o pai dele, aqui ele fala que é nossa. A nossa majestade divina, sentindo-se regozijar. Hoje está esquisito aqui. Sentindo-se regozijar de novo, antes, como mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem. Então, com meu Pai do céu. Então, com toda essa grandeza de ato de Jesus por nós, então, aí ele roga, né? Vamos voltar aqui. A nossa majestade divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes, com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem. Então, com esse ato de Jesus renovando a criação, ele diz que ainda é maior do que quando foi criado, evidentemente, porque foi Deus que adquiriu, né? O homem foi criado por vontade de Deus, sem ele ter a sua vontade, né, ali. Mas Jesus, com a sua vontade divina, com o seu querer divino, ter refeito tudo é muito maior, né? É muito maior. Transbordou fora de novo e, abrindo os céus,
fez chover as torrentes, a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu fiat, a fim de que, como chuva, desça sobre as almas e com sua luz vivifique e cure o querer humano e transforma-o, lança a raiz de minha vontade nos corações. Então, com o refazer de Jesus, a nossa humanidade nele foi muito maior, né? E foi muito maior a luz, foi muito maior o homem foi vivificado, né? E a sua cura ao querer humano. Nossa, gente, é maravilhoso demais. E transformando, lança a raiz de minha vontade nos corações. Então a vontade dele veio aos nossos corações. Que nós possamos, nós vamos poder não viver mais da nossa vontade, né? Nós podemos entregar a nossa vontade. Justamente com essas provas maravilhosas que Nossa Senhora vem nos, vem nos mostrar de novo, né? Nossa, é tudo no seu cerquinho, né? Quando a gente vence a prova, gente, que coisa maravilhosa que é. Que coisa maravilhosa que é. O quanto mais junto nós estamos do divino querer e dizer que eu quero só o Senhor, não quero a minha vontade, Senhor, jamais não quero ela. Eu quero a divina vontade na minha vida. A gente estamos refazendo sempre quando a gente faz isso. E eu acredito que vai ser sempre assim enquanto nós vivemos nesse corpo. Vamos estar sempre matando a nossa vontade e desejando ardentemente que a vontade de Deus triunfe em nós. É isso que ele veio trazer para nós, né? Não é só dado de mão beijada, nós trabalhamos também, porque é o nosso querer, aí é o nosso querer, né? O nosso querer faz com que nós trabalhemos em nós para que a gente deixe que a vontade divina viva em nós. E tudo com esse conhecimento. Sem o conhecimento, quando que nós íamos saber de tudo isso? Por isso que o conhecimento tem que ser espalhado na terra. E vamos pedir a Deus que abra a nossa mente, que deixe tudo isso tão iluminado, que a gente possa passar para as outras pessoas e, e que essas pessoas também recebam esta grandeza que é viver na divina vontade. Transbordou fora de novo e, abrindo os céus, fez chover as torrentes, a chuva, a luz dos tantos conhecimentos sobre o meu fiat. Olha que lindo! A fim de que, como chuva, desça sobre as almas e com sua luz vivifique e cure ao querer humano. A sua luz vem nos vivificar e nos curar. E Ele cura a cada dia que nós transformando o nosso querer humano em querer divino, pelo nosso querer, e transformando, lança a raiz de minha vontade nos corações. É maravilhoso como nós, entregando a Deus o nosso querer divino, Ele vivifica-nos e cura-nos.
de todos os males que possa estar enraizado em nós. E lança a raiz de minha vontade nos corações. E aí estende o seu reino sobre a terra. Nossa, que lindo! E transformando o ser humano, lança a raiz de minha vontade nos corações e aí estende seu reino sobre a terra. Eu creio que Deus vai fazer essa grande obra, mas não é coisa rápida, não, porque se Ele demorou 2000 anos para trazer, esse conhecimento vai demorar. Por isso, vamos ter paciência, né? Da gente receber plenamente esse dom em nós, para que a gente possa transmiti-lo com a mais certa convicção, né? Para vir meu reino sobre a terra. É maravilhoso isso. Primeiro, devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. Então é esse conhecimento, né? Que Ele quer que a gente leve aos demais, aos sacerdotes, aos leigos. A gente fala assim, que vamos levar esse panfleto, o que será que vai acontecer? Será que vão ler? Será que vão entender? Mas é tudo um início, como se diz, é um pontapé, é um início. A obra vai ser grande, porque ela já é grande, né? Em Jesus. Ela já é grande em Jesus, por Ele ter refeito a humanidade nossa nele, na humanidade dele. Devia fazer saber que quer viver a reinar. E eu, como um irmão maior da família humana, olha, querido, ele é o nosso irmão maior. Que lindo que é isso. Nossa, que graça que eu senti agora de ler isso. Como ele é um irmão maior nosso, da nossa família humana. Estou fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, para lhe dar uma aquisição tão grande. Olha, ele está trabalhando junto a Deus, por nós. Por isso nunca vamos ficar parados, vamos continuar deixando que a divina vontade cresça em nós. A cada prova vencida, é maravilhoso vencer as provas. Nossa Senhora! A cada prova vencida, nós estamos unidos a Jesus, né? Nesse trabalho dele, né? Ele está trabalhando em nós e nós trabalhando com ele. Olha que gente, é maravilhoso demais. Por isso, era necessário que eu subisse ao céu com a minha humanidade glorificada. Vê se nós sabíamos disso. Por que Jesus subiu de corpo e alma ao céu? E todo mundo fala, ele subiu de corpo e alma ao céu. Mas ninguém entendia nada. Por que que ele fez isso? Ele fez isso para refazer a nossa humanidade caída. É muito grande. Gente, como isso deve mesmo ser espalhado, esse conhecimento. É maravilhoso demais. Para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat para meus irmãos e filhos. Ai, que coisa maravilhosa! Hoje a gente olha a ascensão de Jesus completamente diferente.
Como não sabíamos de nada, Jesus. Obrigado pelos seus conhecimentos. Mas não quero ficar para mim. Eu quero que os outros também tenham. Como o Senhor quer. Eu quero sempre fazer a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a espalhar essas suas maravilhas. Mesmo que as pessoas tenham dificuldades de entender, eu creio mesmo que o Senhor nos deu logo o dom, porque não houve resistência. Quando o Senhor mostrou a divina vontade para mim, eu não resisti, eu a desejei ardentemente. Então, naquele momento, o Senhor já estava me dando o dom e ele está tendo que ser transformado a cada dia, vamos dizer, recriado, reconstituído, para que eu possa ser alguma luz para os meus irmãos, através de todos esses conhecimentos. E todas as pessoas que se abriram a receber o dom e estão abertos a transmiti-los, mesmo com resistência. E vai ter resistência. Mas vai haver aqueles que também se abrirão, que o Senhor, conhecendo o coração, logo dá o dom, porque o Senhor foi logo dando o dom para nós, sem méritos nenhum. É tua vontade. O Senhor está reinando, né? O Senhor diz que está trabalhando junto ao nosso Criador, né? Para que isto tudo aconteça ao homem, que o homem não morra em sua humanidade ignorante sobre o teu amor infinito, Jesus. Quantos estão morrendo? Quantos estão morrendo assim? Então, por isso que o Senhor diz que o nosso conhecimento, o nosso querer reveste os homens. Nós queremos isso, Senhor, para a humanidade inteira. Aquilo que o Senhor está nos revelando, queremos que a humanidade inteira conheça e tenha esse triunfo. Obrigado, Senhor, por tudo isso. É grande demais, é grande demais. Para vir o meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu junto à divindade. Ele está fazendo tudo. Ele achou uma pessoa que ele confiasse e pudesse depositar nela todo esse conhecimento e depois espalhar para nós. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para Deus. E a gente crê que isso vai acontecer. Nós estamos ajudando no início, pelo menos nos abrindo ao seu conhecimento, né? E vamos, na graça dele, espalhar esse conhecimento também sobre o nosso derredor aqui. Amém, Fiat.